Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal. Pois é, estamos aqui preparando mais um conteúdo especial aí para você. E hoje nós vamos falar e lhe mostrar algumas variedades e espécies diferentes de rosa do deserto. Muitas vezes a gente acha que é tudo igual, na verdade, quando não é. Então nós temos algumas espécies e dentro das espécies nós temos subespécies ou variedades diferentes que mudam completamente ou podem mudar completamente o formato, a morfologia das nossas rosas do deserto. E talvez seja muito interessante conhecer essas espécies e essas variedades para fazer uma escolha assertiva na hora de comprar a sua rosa do deserto. Você quer saber um pouco mais sobre esse assunto? E esse assunto lhe desperta curiosidade, dúvidas, interesse? Então eu lhe convido a ficar aqui conosco e assistir o nosso vídeo na íntegra e ver e aprender um pouco mais sobre essas plantas maravilhosas que são as rosas do deserto. Eu sou a Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio e este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito, e se possível, propague essas informações, mande essas informações, mande este vídeo para um amigo que também gosta de rosa do deserto, ou se puder ajudar ou quiser ajudar um pouco mais, divulgue em suas redes sociais. Lhe serei muito grato. Pois é, mas chega de conversa e vamos ao que interessa, que é ver essas plantinhas maravilhosas. E hoje tem várias plantinhas para a gente ver aqui com vocês. Vem comigo. Muito bem, muito bem, muito bem. Nossa abertura já rodou, nós já estamos aqui de volta, rodeados de plantas. E a pergunta é: você se inscreveu no nosso canal? Se esqueceu? O celular tocou? Alguém lhe chamou? Não tem problema nenhum. Se inscreve, menino, se inscreve, menina, porque o conteúdo hoje está recheado de rosas do deserto diferentes para que você conheça um pouco melhor essas plantinhas maravilhosas. Como eu falei para vocês, hoje nós vamos trazer algumas variedades e espécies diferentes que talvez, apenas talvez, você ainda não conheça. Ou talvez você conheça a planta em si, mas não sabe que se trata de uma espécie ou de uma variedade diferente. E a primeira pergunta seria: você sabe distinguir uma variedade de outra, uma espécie de rosa do deserto de outra espécie diferente? Sabe? Fantástico! Não sabe ainda, mas quer aprender? Pois é, nós vamos conversar sobre isso hoje. As rosas do deserto, apesar de muita gente ainda achar que é tudo uma coisa só, apresentam espécies e variedades diferentes. E como eu falei no início do vídeo, essas espécies e essas variedades guardam ou têm características próprias dessas plantinhas, ou seja, uma é diferente de outra. E é diferente como, Mauri? É diferente em praticamente tudo. Talvez não se difira tanto apenas na sua flor, na maioria das vezes, porque a maioria delas vai ter flor também singela, de uma única camada, de cor que vai do rosa claro até o rosa quase vermelho. Pois bem, aqui eu trouxe algumas plantinhas e aqui na minha frente eu trouxe 3 plantinhas propositalmente para que a gente possa começar a entender. Eu trouxe aqui 2 arábicos, que são cruzamentos diferentes, que a gente vai falar sobre isso, e trouxe aqui uma obeso. Né? Devia ter trazido também uma Thais socotrano, terminei esquecendo. Mas eu tenho aqui uma maior que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. E geralmente as diferenças entre variedades e espécies estão ligadas à sua morfologia, ao seu formato. O que quer dizer isso? Algumas espécies são mais altas, outras são mais baixas. Algumas espécies têm o caudex mais gordos, outras têm o caudex mais fininho. Algumas espécies vão florir mais, enquanto outras vão florir menos e por aí vai. São essas características que vão diferir uma espécie ou uma variedade da outra. Aqui, como eu falei, eu trouxe 3 plantinhas.
Essas plantinhas eu fiz questão de trazer sem folhas ou com muitas poucas folhas, né? Por quê? Porque nessas outras daqui não vai dar para a gente enxergar a estrutura da planta. E o que é estrutura, Mauri? É exatamente essa formação de galhos, essa arquitetura, esta arrumação que a planta tem. Essas duas daqui são duas arábicos. E esta daqui, vou botar até no meio, né? E esta daqui é a nossa famosa obeso, que a maioria de nós temos na realidade. Aquela plantinha que a maioria das pessoas utilizam para fazer os seus enxertos. E com isso nós vamos ter flores maravilhosas. Qual é a principal diferença entre essas plantinhas? É a sua estrutura, como eu acabei de falar, não é? É a arquitetura de sua planta como um todo. Nós podemos ver que as arábicos são plantas que têm o caudex muito desenvolvido, ou seja, olha a diferença desses caudex para o caudex da nossa obeso. E brotação ou surgimento de galhos no topo do seu caudex sem que você precise fazer nenhum tipo de intervenção, ou seja, esta brotação, né, esta multiplicação, esse número grande de galhos vai acontecer naturalmente, porque é uma característica das arábicos, enquanto as obeso, na maioria das vezes, vai crescer apenas com um galho, ou talvez dois, no máximo três, e depois, é claro, se multiplica, apesar de algumas obesos terem ou apresentarem um número maior de galhos. Então, quando a gente quer uma planta que tem um caudex bem robusto, muitas vezes a gente termina escolhendo errado, ou nós compramos uma obeso, quando na verdade nós deveríamos escolher uma arábico. Por quê? Porque naturalmente ela já vai ter esse caudex gordinho, diferentemente da obeso. Você não vai precisar se preocupar em estar adubando ou estar perguntando, gente, a minha planta tem um caudex mais fino, o que é que eu tenho que fazer para o meu caudex se engordar? Neste caso daqui, absolutamente nada. Por quê? Porque esta é uma característica nativa das arábicos, tá certo? Bom, então o que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos conhecer algumas variedades e espécies que são diferentes da maioria das plantinhas que você conhece, que são as obeso. Bom, então eu vou tirar a nossa amiguinha obeso daqui, vou botar ela aqui escondidinha e nós vamos começar então a mostrar algumas arábicas. As arábicos, na maioria das vezes, são frutos de hibridização, no caso, as variedades, as variações dessa planta. E o que seria uma hibridização, Mauri? Uma hibridização é quando eu pego uma plantinha de uma espécie e pego outra plantinha de outra espécie e cruzo entre si. Então, o fruto deste cruzamento nós chamamos de um híbrido. Por quê? Porque ela não é nem uma espécie, nem outra espécie propriamente dita. Ela é uma mistura dessas espécies. Então, ela dará origem, digamos assim, que é uma planta que nós chamamos de híbrida, que futuramente, inclusive, pode se tornar uma espécie nova ou uma variedade nova de rosa do deserto. E essas duas espécies aqui são frutos exatamente dessa hibridização, dessa mistura. Por quê? Porque nós queríamos características de uma determinada planta misturada com as características de outra plantinha. Essas plantinhas têm a Onyx, que é uma planta toda escura, é uma black skin, e essa daqui é uma Onyx misturada com a Goth. A Goth é uma plantinha que tem muitos galhos, então nós podemos ver aqui que essa plantinha já apresenta a ponta dos galhos escura, que é uma característica da Onyx, e muitos galhos, que é uma característica da Goth. Esta outra daqui é uma Onyx com uma Black MK. A Onyx, eu já falei, é uma planta de pele escura, black skin, e a MK é uma planta que também tem uma formação de copa única, com o brotamento de seus galhos extremamente simétrico. Ele tem até, eu diria que uma forma estrelar na sua brotação ou na sua arquitetura de galhos. Então, nós misturamos para ter plantas com estas características diferentes. Essas plantinhas aqui têm por volta de entre 6 e 7 meses, né? Inclusive, essa daqui já está me soltando botões florais. Bom, então, como nós vimos, deixa eu apresentar cada uma delas. Bom, então, como eu quero apresentar para vocês essas plantinhas diferentes, eu vou estar mostrando de fato uma a uma. Deixa eu tirar aqui a plaquinha para não atrapalhar vocês. Essa daqui, como eu falei, é uma Onyx com Goth. Onyx
Planta extremamente bonita, toda escura, toda preta. Vou botar uma foto para vocês poderem ver. E a gote, como eu falei, também é uma planta que tem um caudex muito robusto e uma formação de copa extremamente densa, muita copa. Então essa plantinha eu creio que vai ficar lindíssima. O que é que você acha dessa plantinha? Muito bonita, não é? Todas essas plantas que nós estamos mostrando aqui, gente, se vocês se interessarem, nós temos sementes delas para venda. Basta visitar a nossa loja. Onde fica a loja? Neste endereço que está aparecendo aqui, www.salvadoradenio.com.br. Faça uma visita que eu vou ficar bem contente em lhe encontrar por lá. Já essa outra plantinha, como eu falei, é uma Onyx misturada com uma MK. Então nós podemos ver também que é uma plantinha que tem bastante galhos, né? Uma formação muito simétrica. Geralmente as arábicos têm esta formação de copa extremamente simétrica. É uma plantinha que tem muito galhos, um caudex extremamente robusto, tá vendo? Nós transplantamos todas essas plantinhas que serão futuras matrizes para potes com 3 litros. E essas plantinhas daqui, que são plantinhas que vão para a nossa loja também, estão em potes 15, tá certo? Todas elas, como eu falei, estão ou têm por volta de 6 a 7 meses. Uma planta extremamente bonita, gente. Olha a quantidade de galhos que essa plantinha tem. É um absurdo, né? Imagine isso daqui quando começar a fechar essa copa, que nós vamos ver agora com essas copas mais fechadas e cheia de flores. Vai ficar um espetáculo, na verdade? Muito bem, então trouxemos aqui mais uma plantinha. E esta plantinha daqui é uma gote, não é uma hibridização, essa daqui já é uma variedade diferente. E o que é que acontece com essa planta? Veja vocês que essa daqui não está com a sua estrutura à amostra, como as outras que nós mostramos. Eu trouxe aqui a outra para a gente poder comparar. Esta daqui é uma Onyx com gote. Esta daqui é uma gote pura. Olha a estrutura desta planta. Você praticamente nem consegue enxergar a base do seu caudex. Por quê? Porque ela explode em galhos. Então essa característica dessa explosão de galhos que nós queremos colocar nesta planta que tem a sua pele escura. Isso é uma mistura, isso é uma hibridização, tá certo? Então vamos analisar agora a nossa God. Como eu falei para vocês, olha a estrutura desta planta, né? É uma planta muito baixa, né? Tem a mesma idade das outras, mas ela é uma planta que se mantém baixa. Agora, olha que ela vai crescendo, 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 vai se alargando, se alargando, se alargando. É uma característica das arábicos, mas que essa gote simplesmente amplificou essa característica por 1000, digamos assim. Olha que planta linda, gente. Deixa eu girar ela aqui para vocês verem. É uma planta que tem realmente uma morfologia única. Eu sou apaixonado por essas plantinhas. Então, como eu falei, elas têm por volta de 6 a 7 meses. E logo, logo nós vamos ter que tirar essa pequena deste vaso. Por quê? Porque ela não vai caber mais neste vaso daqui. É uma planta linda, né? Olha só que espetáculo. Então, se você gosta de plantas que tem o caudex bem gordinho, né? A formação de copa densa. E olha só que charme. Olha o tamanico desta planta, gente. Né? É uma planta que ela vai ficar grande, mas demora. São coisas de alguns anos, digamos assim, para ela estar tão grande assim. Mas se você mantiver ela num vaso pequeno, com certeza ela vai se manter em vasos até o cuia 21 ou um vaso um pouco maior durante muito tempo. É uma plantinha que, como eu já falei para vocês, é uma das minhas preferidas. Linda demais. E agora eu trouxe aqui para o lado da nossa God, eu trouxe uma outra plantinha que é um ícone, esta planta daqui. Deixa eu trocar aqui do lugar, porque aí para a câmera de cá fica mais fácil de pegar. Esta plantinha também é um ícone, essa daqui é uma Super Doc. É uma planta super florífica. Toda vez que você vê o nome de uma planta que tiver DD ao final, ou SD ou SDD, é uma planta que vai florir mais do que as demais. Nós podemos ver que a concepção, que a morfologia, que o formato desta plantinha é diferente dessa. Se lembra que eu falei para vocês que essas características mudam e é isso que determina
cada subespécie ou cada variedade, neste caso de arábico, ou deste caso que esta plantinha não é um arábico, essa plantinha daqui é uma Thai socotrano, tá certo? Então o que é que acontece? Dá para ver que a estrutura de galhos é diferente. Essa daqui, todos os galhos se concentram no topo do seu caudex. Essa daqui, ela vai crescendo e vai emitindo galhos neste galho principal, que a gente chama de galho apical, e com isso ela vai se desenvolvendo desta forma. Nós podemos ver que esta planta tem um formato um pouco mais triangular, enquanto esta daqui vai ficar praticamente em um formato de bola. Bom, é uma planta que também tem características muito interessantes, né? Dá para ver que está se desenvolvendo muito bem. Olha a quantidade de galhos que essa plantinha tem, gente. É um absurdo. Essa plantinha aqui tem, com certeza, mais de 15 galhos. E como eu falei para vocês, essa plantinha está no seu sexto, sétimo mês de vida. É uma planta excepcional. Então, você quer uma planta um pouco mais alta e que vá florir, fazendo aqueles buquês imensos, esta é uma plantinha que talvez você deva olhar com um pouco mais de carinho. Olha que planta linda, deixa eu girar ela aqui para vocês poderem ver. Olha que planta magnífica, é uma planta, é belíssima, é linda, 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 linda. Essa tem um verde até mais escuro nas suas folhas, é uma planta muito bonita. Vamos trazer uma outra plantinha, vamos lá, para colocar do lado aqui da nossa Super Dork Dock. Planta mais baixa novamente, voltamos com outro arábico. Essa daqui é uma clássica também, essa daqui é a MK. Pois é, uma planta espetacular. Assim como a God, ela vai ter... Deixa eu tirar essa daqui, deixa eu botar ela para cá. Assim como a God, ela vai ter uma formação de copa extremamente bonita, é uma planta que vai se alargar muito, tá bom? Baixinha também. Deixa eu trazer a nossa God aqui de volta. A gente sempre vai estar fazendo esses comparativos para você entender, tá, gente? Temos a God, temos a MK. A God tem uma formação de copa ainda mais robusta, a MK tem uma formação de copa um pouco mais equilibrada e um formato estrelar. Isso você vai ver quando essa planta estiver um pouco maior. Eu posso até tentar mais tarde trazer aqui ou levantar daqui a pouco para pegar um MK um pouco maior para vocês entenderem do que é que eu estou falando. Ou até eu boto uma foto dela aqui para vocês compreenderem. Então é uma planta que está extremamente bonita. Eu estou olhando agora aqui, ela está vindo com botões florais. Lembrando que tem apenas entre 6 e 7 meses. São plantas que vão ter copa extremamente simétricas, ou seja, você não vê um galho apontando, um galho saindo para o lado, né? Por quê? Porque é uma característica dessa espécie. As arábicos tendem a crescer simetricamente. Então, olha só que coisa linda. Então, esta é a MK. É uma de minhas preferidas, tá, gente? É fantástico. Talvez essa goste também, é uma planta que eu gosto muito. Tem outras também, mas essas têm um lugar especial no meu coração. Olha só como o seu caudex é robusto, né? Aqui é uma planta que tem... Já tá mais grosso do que um cabo de enxada. É uma planta muito, muito bonita. Vou trazer agora uma amiguinha aqui pro lado dela. Essa planta eu acho formidável. Essa daqui é uma Red Bengal. Deixa eu ver aqui. Esta plantinha daqui é uma outra hibridização. É uma Red Bengal com a God. Então sempre que a gente quiser essa quantidade absurda de galho, vocês já viram que a God está presente, né? Muitas vezes ou a God ou a própria MK, que tem essa característica também de bastante galho. É uma plantinha que a gente está vendo que ela é menorzinha, tem a mesma idade das demais, ou seja, este cruzamento daqui tem a mesma idade deste daqui. Olha só que esta é menorzinha. Será que esta planta vai se manter menor? Isso a gente vai ver com o passar do tempo. Tá bom? Mas dá para ver que a sua copa é muito compacta, mas também extremamente bem desenvolvida, tem bastante galhos, como nós podemos ver aqui, não é? E é quase que uma miniatura, né? Uma plantinha fantástica, muito bonitinha mesmo. Eu gosto dessas plantas que são diminutas, que são menorzinhas, né? Acho super charmosinha. Então, esta é uma hibridização de God com a Red Bengal. A gente tem até uma Red Bengal grande aqui também. Já está florindo, é uma das nossas matrizes.
Esta daqui é outra planta bem interessante. Essa daqui é uma Big Food. É uma planta que cresce mais rapidamente, é uma planta bem robusta. Essas daqui foram cruzadas também com plantas de tecido escuro, né? Seria uma Black Big Food. Dá para ver, talvez vocês não consigam ver daí, mas o seu Caldex, ele tende a ter uma cor mais puxada para o berinjela, enquanto a maioria das plantas tem esse tecido esverdeado, ou verde, digamos assim. Essa é uma plantinha interessante. Por quê? Porque ela, como outras variedades, vão crescer bastante verticalmente e só depois deste crescimento, deste up vertical, elas param e começam a alargar o seu caudex. É uma característica da planta. E essa característica vai acontecer com diversas plantas, tá? Como por exemplo com a Diamond Coral, com a Esmeralda Coral, na família Coral toda isso acontece. Acontece também com as Big Food, acontece também com as Mammoth, acontece com as Dinosaur e por aí vai. É uma característica da planta. Cresceu verticalmente, para e começa a engordar. É uma plantinha que já emitiu bastante galhos, como podemos ver aqui, uma planta muito, muito bonita também. Linda. Linda, linda, linda. Deixa eu trazer esta outra plantinha aqui para o lado, só para que vocês compreendam o que eu estou falando, tá? Esta é uma Big Food. Esta é igual a esta. Esta é um pouquinho mais velha do que esta. Olha só como é que acontece. Ela cresce verticalmente, como eu falei, chega um momento que ela para, começa a alargar, tá vendo? O seu caudex, e esses galhos começam então a se distribuir, a abrirem, e vai ficar desta forma daqui, tá? Dessa forma vocês podem visualizar o que eu falei, fica mais fácil de entender, porque às vezes só falando a gente não consegue visualizar, a gente não consegue entender. Então o que eu quis dizer é exatamente isso daqui, tá vendo? Ela cresceu verticalmente e aí seus galhos começam a abrir porque o seu caudex começa a alargar. Por que isso acontece, Amaury? Porque para comportar o número de galhos que essa plantinha vai ter, o seu caudex cada vez vai alargando mais. Quanto mais galhos, mais o seu caudex vai precisar se alargar para comportar estes galhos. Deu para entender? Então esta daqui também é uma Big Food. Um pouco mais adiantada, digamos assim, do que a nossa outra pequenininha daqui. Mas é mais ou menos desta forma que esta pequena vai ficar também. Bom, vou trazer agora aqui para vocês uma das minhas prediletas. Essa daqui, gente, é uma White Zumbi. É uma plantinha que tem o caudex acinzentado, não é? Que se bipartiu, ainda muito pequena, e ficou com essa estrutura que eu simplesmente acho linda demais. Essa daqui nós já separamos para nossa coleção, né? E será com certeza uma de nossas matrizes. Uma planta extremamente bonita, linda, 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 linda. Né? Sua pele não. É uma planta que tem realmente a sua folha extremamente aveludada, o que também é uma característica das arábicas. É uma planta extremamente bonita, tá, gente? Olha só que planta fantástica. É linda demais. Bem desenvolvida, folhas grandes. Dá para ver que ela não tem emissão de tantos galhos assim. Tem esses dois principais e tem um aqui na frente também. Não me apresenta aqui, pelo menos, não tem cara que vai me dar botões florais, pelo menos não por enquanto, mas vamos aguardar. É uma planta que eu sou apaixonado também. Vou trazer agora uma plantinha diferente das que a gente tem visto aqui. Nós estamos mostrando bastante arábicos, né? Esta daqui é uma Swenampet, é uma Thaissocotrano. Dá para ver que, diferentemente das arábicos, ela não tem o seu caudex tão desenvolvido, tão gordo, mas ela cresce mais. É uma planta que vai crescer mais verticalmente.
Está com um número absurdo de galhos aqui também, é uma planta extremamente bonita, né? Talvez precise passar aqui por uma podazinha foliar, mas a gente vai ver se a gente vai fazer isso ou não. Bom, é uma planta lindíssima, né? Podemos ver aqui. Deixa eu dar aqui um giro para que vocês possam ver essa planta. Olha que planta linda, gente. Fantástica, né? Muito bonita essa planta. Esta é uma Tai Socotrano. Como eu falei, difere da arábico? Difere. Por quê? Porque essa é uma planta que vai crescer mais verticalmente. Deixa eu puxar aqui para vocês verem, ó. Uma arábico, uma Tai Socotrano. Mesma idade, mesma condição de manejo. Por que essa é diferente? Porque é uma variedade, é uma espécie diferente desta daqui. Esta é uma Tai Socotrano, esta daqui é uma arábico. Então, se você quer uma planta que tenha um crescimento diferenciado, que cresça mais, mas que tenha uma estrutura extremamente bondosa de galhos, né? Dá para ver aqui que essa plantinha deve ter pelo menos uns 10 galhos, né? Contando rapidamente aqui, sem nenhum tipo de intervenção, sem usar artifício de poda ou poda foliar, nada. Essa plantinha, dá para ver aqui, ó, nunca nós retiramos nenhuma folha desta planta por enquanto. Tá? Então, é uma plantinha que tem estrutura lindíssima. Essas plantas especiais que nós chamamos, ou plantas destinadas à coleção, para colecionadores, realmente tem uma genética muito superior às obesos. Superior, que eu digo, não vou tratar aqui de qualidade, qual é melhor ou qual é pior, mas de desenvolvimento. Vocês vejam que essas plantinhas, não é? Vejam como elas se desenvolvem absurdamente melhor. Esta plantinha tem a mesma idade desta plantinha, sendo que esta é uma obeso e esta é uma Tai Socotrano. Veja a diferença entre uma e outra, não é verdade? Então, esta é uma obeso, que é aquela plantinha que vai dar uma flor mais bonita, ou nós vamos usar para fazer um cavalo, né? Fazermos enxertos. E essa é uma Tai Socotrano, que é uma planta já destinada para uma coleção. Nós não vamos podar essa planta, vamos simplesmente esperar que ela se desenvolva para apreciação. É exatamente isso. Lindíssima tá essa Tai Socotrano, viu, gente? Cresceu muito bem. A planta muito, muito, muito bela. De verdade. E vamos trazer aqui mais uma arábica. Eu gosto muito das arábicas, viu, gente? Então não reparem não. Esta daqui é uma Bankla com PLN, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. É uma Bankla com PLN. Dá para ver aqui, muito bonita. Estrutura, né, de galhos primária, que são essas aqui de baixo, já estão todas formadas. Uma plantinha que está se desenvolvendo bem. Copa muito bonita, né? Deve ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deve ter uns 8 a 9 galhos. Muito bonitinha, assim como as demais. Base de caudex extremamente estruturada, bem robusta, vários caudex, ou vários galhos saindo do topo deste caudex. Dá para ver que o caudex ele não cresce, né? Ele simplesmente se alarga. Olha só que planta belíssima. É um exemplar magnífico. Muito bonita essa planta. Esta, como eu falei, é uma Bankla com PLN. Extremamente bonita. Aqui outra Bankla também com PLN, né? Só para a gente ver como essas plantas são. Tá vendo? Essa daqui tem o caudex também extremamente robusto, crescer um pouquinho mais, o caudex bem cônico, né? Bastante galhos também. Essa plantinha emitiu. É uma planta muito bonita, gente, é fantástico. Aqui temos duas plantinhas que são irmãs, dá para ver bem, né? Desenvolvimento muito parecido, muito igual. Desenvolvimento também muito parecido, muito igual. E nós vamos aguardar para ver se essas plantinhas vão nos agraciar com flores. Ó, essa daqui vai soltar botão floral. Eu já estou vendo aqui no seu topo. Tem um meristema floral ali que está soltando. Essa daqui, por enquanto, não me dá sinais de floração. Estamos na primavera, né? Então é natural que essas plantinhas venham a emitir a sua primeira floração. Muito bem, nós temos aqui pelo menos mais algumas dezenas de variedades para mostrar para vocês. Mas se eu fizer isso tudo
em um único vídeo, esse vídeo vai se tornar extremamente longo e aí talvez você não tenha paciência para assisti-lo. Então, quem sabe nós não fazemos essa apresentação de espécies e de variedades em partes, né? Vamos chamar essa daqui da parte número 1 e eu vou trazendo outras variedades para que você possa estar sempre comparando, tá vendo sempre o desenvolvimento dessas plantinhas, tá certo? Bom, são plantas, como eu falei para vocês, magníficas, vale muito a pena caso o que você procure seja esses caldex mais avantajados, né? Ah, Mauri, eu gosto muito do caldex. Ah, Mauri, eu gosto muito da formação foliar. Então, talvez realmente essas plantinhas sejam bem indicadas para você. Imagina uma plantinha dessa no meio da sua coleção. Olha que barato. Essas plantinhas, gente, normalmente a gente não necessita fazer poda. É muito difícil a gente estar podando as nossas arábicos, a não ser que seja de fato necessária. Vamos supor, a Mauri, eu tenho um arábico que ela infelizmente cresceu com um galho só. Pode acontecer? Pode. Neste caso a gente vai fazer vamos utilizar alguns artifícios como poda foliar para estimulação de brotação ou de brotamento de alguns galhos. Caso a gente não consiga, nós temos que fazer o que nós chamamos das podas convencionais, ou simplesmente cortar os seus galhos para estimular então novas brotações. Pode acontecer? Pode. Mas na maioria das vezes o resultado é esse que nós estamos vendo aqui. Belíssimo, né? Eu tenho certeza quase que absoluta que este vídeo, caso você tenha assistido ele na íntegra, tenha feito com que você ficasse um pouco mais curioso acerca dessas plantinhas. Eu acho que você se interessou um pouco mais pelas arábicas, pelas tais socotrano, que são espécies e variedades diferentes da maioria das plantinhas que a gente tem que estar acostumado a ver, que são as obesum. Que fique bem claro que o que eu estou querendo aqui não é denegrir a imagem da obesa. Eu não vou dizer que a obesa é ruim, ou que esta é melhor, ou aquela é melhor. Eu apenas estou lhe trazendo outras variedades e espécies para que você aumente o seu leque, para que você aumente, né, esse seu espectro de visão e possa ver e compreender que existem outras variedades e espécies, existem outras opções, caso você queira. Eu até diria que você deve ter sim uma plantinha dessa diferente no meio da sua coleção, até para compreender, até para acompanhar o crescimento. E existe uma outra coisa que as pessoas às vezes não sabem ou não divulgam. A Mauri, estas plantas que são as arábicum, por exemplo, que eu estou na minha mão, ela depois de grande, eu posso enxertar a flor que eu quiser? Sim, você pode enxertar a flor que você quiser nessa plantinha quando ela estiver mais adulta. Imagine só a loucura que você vai ser, que você vai ter. Por quê? Porque você vai ter um caldex extremamente robusto, que é uma característica das arábicas, e você vai escolher a flor que você quer que fique em cima desse caldex. Já imaginou isso? Não tinha pensado? Pois é, então eu coloco esta pulguinha atrás de sua orelha para você ficar ali pensando a respeito disso. Pois é, este foi o conteúdo de hoje, ou a primeira parte deste conteúdo. Nós vamos voltar mostrando outras variedades, né, para que você possa ter esta noção, para que você adquira esse conhecimento e quem sabe você não vai me dizer daqui a um tempo: ah, Mauri, eu vi o seu vídeo, me entusiasmei, me interessei e hoje eu tenho uma arábica, ou hoje eu tenho uma thai socotrano, ou hoje eu tenho uma crispum, ou quem sabe uma nova Tanzânia, ou seja, que espécie for, tá certo? Espero que esse conteúdo lhe tenha sido útil. Espero que você tenha aprendido um pouco, espero que você possa utilizar esse conteúdo da próxima vez que você for comprar uma semente ou até mesmo comprar uma plantinha, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, mas eu tenho que fazer o quê? Exatamente mandar beijos para quem é de beijos, abraços para quem é de abraço e para quem for guloso, como eu, como todas essas plantinhas daqui, porque são gulosas, eu aviso logo, né? Se você quiser uma plantinha dessa, saiba que ela é gulosa. Então, para todos nós, inclusive para você que está me assistindo, que eu também sei que você é guloso, você tenta me enganar, mas você não me engana mais. Então, para todos nós que somos muito gulosos, muitos, mas muitos beijos e muitos abraços, todos eles recheados com tudo aquilo que existe de melhor no universo. E é sempre isso que eu desejo para todos vocês. Bom,
vou deixando 2 conteúdos aqui, vou deixar um conteúdo que a gente mostra a germinação dessas plantinhas, que foi muito interessante, e vou deixar aqui um outro mostrando também outras plantinhas, né, que nós temos em uma série. É bem interessante essa série daqui. Foi o primeiro capítulo das séries das DHAs. E acontece, nós colocamos aqui no nosso canal todas as segundas-feiras. Então, se você não viu ou não conhece, assista esse vídeo que você vai gostar bastante. Gente, nos encontraremos em breve, aonde? Aqui em nosso canal, quando? No lançamento de mais um de nossos vídeos ou em uma das nossas lives, que acontece sempre às terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas do horário de Brasília. Então não precisa ficar triste, porque nos encontraremos em breve. Então até lá e bye bye!